Olá, meus alunos do sétimo ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos continuar aqui nosso assunto, né? A gente já falou um pouco sobre as modernidades que tiveram na Europa. Com essas modernidades, uma série de mudanças se dá também com a exploração colonial aqui na América, e isso vai trazer o surgimento da história brasileira, de fato, né? A história e não a pré-história brasileira, aquilo que seria a chegada do europeu e o conto, né, a mudança a partir deste momento do século XVI, da ocupação, século XVI, XVII, e nós já tínhamos começado a conversar sobre isso, voltamos para a Europa e agora falamos novamente sobre a monocultura açucareira. Bom, a chegada dos europeus ela é consequência das grandes navegações, né? A gente sabe muito bem que o comércio ele tinha passado por uma série era uma novidade, né? Era uma evolução. A agricultura, que era um modelo feudal, estava em decadência, e com isso houve um contato entre europeus e asiáticos pelo mar Mediterrâneo para introduzir na Europa aquilo que eram produtos raros, chamados de especiarias. Entre esses produtos, a gente pode destacar aí pimenta, cravo, canela, gengibre, porcelana, seda e noz moscadas e tantos outros produtos que vão trazer não só um novo sabor à vida das pessoas, mas uma nova fonte de recurso, comércio. Então, como consequência das navegações, nós podemos dizer que na política houve o fortalecimento da monarquia, houve aí o fortalecimento dos reis. Na questão da sociedade, houve o surgimento de uma nova classe, a burguesia, a classe dos comerciantes. Na questão cultural, houve o próprio renascimento, que com o dinheiro do comércio se investiu nas artes. Na questão das ciências, houve um desenvolvimento científico, caravela, o astrolábio, o leme dirigível, tudo isso traz aí uma série de mudanças. Na questão da religião, houve uma expansão, com as grandes navegações, houve uma expansão do cristianismo por outros países da América e do mundo. Então nós estamos vendo aí consequências. Então, só lembrando, vindo da Ásia para a Europa, vindo das Índias para a Europa, são trazidos os produtos que os comerciantes vão encher os bolsos de dinheiro, e esses produtos eram raros, por isso eles ganhavam tanto com esses produtos, e esses produtos eram as chamadas especiarias: cravo, gengibre, canela, noz moscada, seda, porcelana, pimenta e outros produtos mais chamados de especiarias. No caso, com o desenvolvimento do processo colonial no Brasil, que se dá a partir de mais ou menos 1540, por ali assim, o Brasil ele muda de cara. Nós temos dois tipos de colonização. As colônias de ocupação, que eram colônias onde as pessoas eram levadas para gerarem uma vida melhor, para tentarem desenvolver técnicas ali, sobreviver e viver de uma maneira melhor. E também haviam as colônias de exploração. O Brasil não foi uma colônia de ocupação. O Brasil foi uma colônia de exploração. Ela visava o mercado externo, então tudo que se produzia no Brasil era voltado para exportação. Ela era monocultora, geralmente se produzia uma única atividade, as outras eram apenas para quem vivia por aqui, mas de maneira de subsistência, de sobrevivência mesmo, não havia luxo. Tá? Então, uma monocultura de exportação, onde se desenvolvia geralmente o trabalho escravo, onde se contava com mão de obra escrava, e no caso do Brasil nós tínhamos aí os escravos negros, que foram trazidos, capturados e trazidos da África. Não trazidos por vontade própria, como alguns já disseram por aí, mas capturados e trazidos da África como verdadeiras peças, como verdadeiras mercadorias, como verdadeiros animais, até às vezes. Então, essa situação fez surgir no Brasil um terceiro elemento social, o elemento negro. Nós tínhamos o nativo, o indígena, o colonizador, o branco, e agora chegava um outro colonizador que vinha como escravo, que era a força do trabalho, o homem que tanto produziu, né? Os negros, os africanos, que vêm como escravos. Bom,
No trabalho das fazendas, nós tínhamos aí as fazendas articuladas, organizadas no engenho, né? O engenho podia até, às vezes, a própria fazenda ser chamada de engenho, mas engenho era uma obra de engenharia, que vocês estão vendo aí, uma rodana, né? com uma roda, movida a tração animal, geralmente por gado, às vezes até os próprios escravos é que movimentavam essa roda para moer a cana e ali transformar o açúcar no melaço, ou melado, como a gente chama, tá? Aquecendo, esquentando, depois deixando ele descansar, ele tornava ali uma coloração diferente, umas mais esbranquiçadas, outras menos esbranquiçadas, mais escurecidas, era o açúcar mascavo, e em torrões ou amassados o açúcar era levado para a Europa. Então esse açúcar era produzido em grande escala. Eram os negros também que trabalhavam na lavoura, na produção açucareira, e produziam em grande quantidade, produzindo muito, carregando muitas toneladas de cana. O nosso açúcar não é de beterraba, nosso açúcar é da cana-de-açúcar. Diferente que na Europa, né? Na Europa produzia-se açúcar de beterraba. E o açúcar da cana, eles produzem muito mais facilidade. Tá? E além da plantação e do engenho, nós tínhamos aí as senzalas, que eram onde moravam os escravos. Percebam que as senzalas, geralmente, elas não tinham janelas, né? Era só um ambiente para o escravo passar a noite, descansar ali um pouco, para na madrugada já voltar ao trabalho. Então, as péssimas condições de higiene, as péssimas condições de saúde, os aglomerados, pessoas de grupos diferentes da África trazidos para a mesma fazenda, para não se comunicarem, para não se entenderem e não organizarem motins. Quando havia fugas de escravos, porque havia, muitas vezes os capatazes, eles iam atrás desses escravos como se fossem animais fugitivos, e às vezes eram muito violentos com eles, as chicotadas eram muitas, as chibatadas eram muitas, e isso é a maneira pela qual se tratou um elemento racial tão importante para a nossa economia, para a nossa vida na história do Brasil, quanto o elemento negro. E aqui a Casa Grande, né, que era o centro administrativo, que era onde vivia lá a família proprietária da fazenda, onde morava o senhor do engenho, dono do engenho, os seus filhos, a sua esposa, às vezes alguns agregados mais próximos, às vezes até algum escravo que fazia os seus trabalhos domésticos. E aqui eu botei um quadro comparativo com uma senzala na parte de baixo. Então, essa cena me faz lembrar muitos apartamentos grandes projetados, ou casas grandes projetadas, que tem lá quartos amplos, iluminados, e lá no fundo, escondido após a cozinha, depois da área de serviço, um quartinho de empregada, que seria a senzala moderna. Bom, pessoal, essas imagens e essa aula de hoje é para a gente refletir que o modelo implantado no Brasil se arrasta até hoje. Nós temos aí os grandes proprietários explorando mão de obra, continuando explorando mão de obra, e gente trabalhando como se não fosse humana, que são os boias frios. Bom, nós terminamos por aqui. Eu vou deixar um link para vocês assistirem um videozinho antes de fazer o nosso exercício. Depois façam as atividades, não deixem de fazer. Eu continuo por aqui, com saudade de vocês e esperando até o próximo encontro. Tá? Um beijo para todos e até a próxima.